Senhor presidente, senhores deputados, faz muito tempo que eu reivindico para Ponta Grossa a criação do Instituto Federal do Paraná, por vários motivos. Primeiro, Ponta Grossa é uma das cidades mais importantes do Paraná, e apesar de existirem mais de 20 campi do Instituto Federal espalhados por todas as regiões do Estado, Ponta Grossa não tem um campi. Nós não conseguimos concretizar esse objetivo porque havia uma regra, um critério, que aonde existisse a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, antigo Cefet, não podia haver também uma sede do Instituto no mesmo local, na mesma cidade. Exceção para Curitiba, que é a capital do Paraná, e para Londrina, por aspectos muito particulares, da forma como foi feito o Cefet, agora a Tecnológica em Londrina, lá o Instituto Federal do Paraná também foi instalado. Mas esse critério mudou recentemente. E eu fui procurado, da mesma forma que o deputado federal Aliel Machado, que nos acompanha em muitas ações políticas estratégicas no nosso município, por vários professores que estão lotados em diversos campos do Instituto, Telêmaco Borba e outras cidades, nós temos os Campos Gerais também, Jaguaraíva, temos União da Vitória, e dizendo que havia essa possibilidade nesse momento pela mudança dos critérios, inclusive passando uma série de propostas de encaminhamento de cursos para Ponta Grossa e também para a cidade de Castro, que é uma das outras cidades importantes do Paraná, uma das únicas, já de porte um pouco menor que Ponta Grossa, que não tem o campo do Instituto Federal do Paraná. Então, nós começamos a projetar essa ideia de que, além de instalar o Instituto em Ponta Grossa, fosse instalado também o Instituto na cidade de Castro, que se propaga para várias cidades, e o mapa do Paraná estaria praticamente completo, com algumas exceções ainda, com a presença do Instituto Federal do Paraná. E consegui marcar uma audiência. Hoje, a audiência inicialmente estava marcada para a semana passada, mas tivemos um problema, eu tive uma viagem, não pude comparecer. Então, hoje nós marcamos nesse momento uma audiência, eu, o deputado federal Aliel Machado, com o reitor Odacir Zanata. O deputado Aliel teve que ir para Brasília ontem, mas acabou participando diretamente da audiência pelas redes sociais e conversando por telefone, celular, com o reitor Odacir Zanata, que os atendeu muito bem. Olha, eu tive uma audiência privilegiada. Nós ficamos conversando mais de 1h30. Além do reitor, estavam alguns diretores do Instituto que nos acompanharam nessa audiência, e foi uma audiência de extraordinária importância. E o reitor fez uma série de elogios, inicialmente, à bancada federal do Paraná, dizendo que os deputados federais, a bancada federal, apresentaram uma emenda coletiva, os deputados, para o Instituto Federal do Paraná, de 29,6 milhões de reais. Coisa de extraordinária importância, o que, sem dúvida, facilita a concretização do Instituto em Ponta Grossa, em Castro. São 29,6 milhões de reais assinada, essa emenda impositiva, por todos os deputados, os 30 deputados federais do Paraná. E conversamos longamente com o Instituto Federal, com o reitor, sobre vários assuntos. E o reitor prontamente disse que ele pode fazer o projeto, que ele já tinha entrado em contato com outras forças políticas, inclusive com o prefeito de Ponta Grossa, o prefeito de Castro, que estava entusiasmado com essa possibilidade, e se comprometeu a elaborar uma proposta, mas precisa de ajuda do governo federal, com toda certeza. Por esse motivo, agora mesmo, hoje à tarde, o deputado federal Aliel Machado está tendo uma audiência com o ministro da Educação, o ministro Mendonça Filho, e também o deputado vai assumir a vice-presidência da Comissão de Educação da Câmara Federal, o que é muito importante. Então, nós nos comprometemos. Deputado, como não há mais oradores inscritos no pequeno, a excelência passa a falar no horário do grande expediente. Eu, na condição de deputado estadual Ponta Grossa, me comprometi também a conversar com a governadora do Estado, que vai assumir agora, Cida Borghetti. Tenho certeza que ela tem o maior interesse nesse Instituto em Ponta Grossa, e saí muito contente, realmente, da audiência. Mas o reitor mostrou que o mais fácil, ao invés de fazer um instituto, campus de Ponta Grossa, era fazer uma extensão,
ou seja, que o Instituto Federal, tanto em Ponta Grossa como em Castro, fosse, na verdade, um campus avançado do Instituto Federal de Curitiba. Então, tanto Ponta Grossa como Castro teriam 2 campos avançados. Campus avançado de Curitiba em Ponta Grossa e campus avançado de Curitiba em Castro. Por quê? Porque existe uma espécie de enxoval, a palavra que o reitor usou, para construir o Instituto Federal. Se for uma sede própria, é preciso um contingente bem maior de professores. São 70 professores que têm que ser feito concurso e 45 técnicos administrativos, além de um número muito grande de funções gratificadas para cargos de diretor do campus, assim por diante, né? E também um terreno próximo a 60 mil metros quadrados, mantendo sempre a lógica e a proporção de 20 estudantes para cada professor. Então, ele entende, e nós concordamos com isso, que ao invés de fazer o Instituto Federal de Ponta Grossa, nós vamos fazer, então, o campus avançado de Curitiba, Ponta Grossa e Castro, porque para isso precisa apenas um enxoval de 20 professores, 13 técnicos, um cargo diretor nível 3, um cargo diretor nível 4, uma função gratificada nível 1 e uma função gratificada nível 2. Vai elaborar propostas, como eu disse, e eu acho que com esforço, não só de minha parte, deputado federal Léo Machado, mas de todas as forças políticas dos Campos Gerais, que com certeza abraçarão essa ideia tão importante para uma cidade como Ponta Grossa, uma cidade como Castro, nós temos certeza que essa conquista será alcançada, trazendo grandes benefícios para uma cidade da nossa região. Infelizmente, a Tecnológica do Paraná não oferece mais curso técnico, que eram cursos técnicos de excelência. E a comunidade pontagrossense sentiu muito esse problema. E o Instituto é uma instituição diferente de todas as demais instituições de ensino superior, ensino técnico do Brasil. É uma instituição que, além de oferecer cursos, ela faz pesquisa participativa nas cidades, com a população, com as autoridades. Ele estuda os arranjos produtivos locais, a vocação de cada município, para decidir quais os cursos técnicos que serão implantados em cada município. Ponta Grossa tem uma vocação forte do polo metal mecânico, é uma das principais vocações da cidade. É também, historicamente, um polo madeireiro, de onde podia surgir um polo moveleiro de importância estratégica para o Paraná e o Brasil, e também um polo de alimentação. Nós temos grandes empresas de transformação de alimentos, desde a época da década de 70, que Ponta Grossa foi conhecida internacionalmente. Nós tínhamos o concurso de rainha da soja, pelas indústrias de óleo de soja, que lá existe, e a indústria de alimentação, que também é muito importante. Nós temos a maior cervejaria do Brasil instalada, uma das plantas da Ambev instalada em Ponta Grossa, que está até em discussão os recursos que o governo cedeu para a empresa recentemente, mas é uma vocação também na indústria alimentar. Então, provavelmente, os cursos que serão ofertados inicialmente estarão relacionados com as vocações e também com a questão do turismo, que nós estamos discutindo na Scarpa Livorniana e sabemos da importância que tem e o grande potencial turístico, não só de Ponta Grossa, mas de Castro e de todas as cidades dos Campos Gerais do Paraná. Eu queria, por isso, agradecer ao reitor Zanata, os demais diretores que compareceram na audiência, também o deputado federal Léo Machado pelo apoio que tem oferecido nessa luta tão importante para a cidade, e dizer que saí de lá muito otimista. Mas, além de tudo isso, o Instituto Federal é uma instituição que se caracteriza pela formalização de um saber anteriormente adquirido, inclusive os saberes informais. O Instituto certifica pessoas que estudaram em outras entidades da educação, instituições, ou também que têm um saber informal adquirido. Então, experiências maravilhosas. Uma delas que eu acompanhei relativamente no litoral paranaense, ganhou um prêmio Paulo Freire, o prêmio do MEC, chamado Paulo Freire, que é institucionalizar e formalizar o saber dos pescadores artesanais. É uma coisa maravilhosa, entrar numa sala de aula do EJA, com pessoas que estão se alfabetizando, mas o Instituto reconhece nessas pessoas um saber ancestral, um saber que a prática e a vida lhes deu, e que às vezes é um saber maior do que o do professor. Então, nessa relação, uma troca de saberes. O saber informal, o saber adquirido da prática da vida,
ele acaba sendo certificado e formalizado na relação com os professores do Instituto Federal do Paraná. Isso é uma coisa belíssima. Há cursos também do Instituto certificando saberes das benzedeiras, dos faxinais paranaenses, da região centro-sul do Paraná, onde eu tenho uma base eleitoral também, e trabalho muito no meu mandato, o Tadeu também, em Rebouças, município de Rebouças, e na região de Rebouças, João Triunfo, São Mateus, que é uma região onde os faxinais ainda persistem, Rio Azul, Malé, são conhecimentos ancestrais. Os faxinais são os criadores comunitários, ou seja, os agricultores tomavam posse da terra, eles tinham uma área que fazia o plantio, mas doavam para o coletivo uma parte da sua terra, para que ali a criação fosse criada solta, de forma coletiva. E por esse motivo, esses criadores coletivos preservaram a mata, preservaram a erva mate, preservaram a araucária, preservaram o ambiente. E essa tradição ainda persiste com muitas dificuldades, porque o avanço das relações capitalistas de produção acabam pressionando, tensionando muito os faxinalenses. E há muitos estudiosos que trabalham com os faxinais, a Casa Latino-Americana, a Universidade de Ponta Grossa, a Universidade também de Guarapuava, trabalha muito com a questão das comunidades tradicionais, e eu fui coordenador da Frente Parlamentar dos Povos e Comunidades Tradicionais nesta casa, do qual participam vários outros deputados. Então, o Instituto tem grandes experiências. E daí passamos ao segundo motivo da minha audiência. Eu tenho me dedicado aqui, através do COMPAS, do Conselho Parlamentar de Paz, às chamadas práticas integrativas de saúde. A acupuntura, o reiki, a massoterapia, uma série de práticas que são complementares e que fazem o tratamento de saúde, a terapia, baseado numa visão integral do ser humano. E não a prática da medicina dominante, que separa o ser humano em especialidades. Ela tem uma percepção holística, uma compreensão holística do ser humano. E uma concepção integral, a relação mente e corpo. É muito importante. E nós temos tido relação com essas pessoas que praticam, que fazem essas práticas negativas, e que às vezes não conseguem certificação e não conseguem ter suas profissões regulamentadas. E um dos motivos que me levou à audiência com o reitor do Instituto Federal do Paraná foi também nós levar a proposta de que o Instituto crie um curso técnico de práticas integrativas de saúde. E além de criar esse curso técnico, ele possa também fazer a certificação desses praticantes que já têm o seu aprendizado, que fizeram outros cursos técnicos, mas ainda não têm o seu certificado e não podem ser reconhecidos as suas profissões. O que o Instituto faria? Ele faria uma análise dos cursos que essas pessoas fizeram, faria uma proposta de complementação com algumas outras disciplinas e daria o certificado, o diploma de qualificação profissional para essas pessoas, praticantes integrais de saúde, para que eles pudessem exercer regularmente suas profissões. Aliás, nós temos um projeto aqui na casa, que está em tramitação, para regulamentar essas profissões, que são reconhecidas por muitos municípios e muitos estados, como práticas complementares, inclusive no serviço, no SUS, no Sistema Único de Saúde, que existe em todo o Brasil. Então, foi muito importante essa conversa também com o Instituto Federal do Paraná, com seus diretores e técnicos. E, por último, nós discutimos a questão do autismo. Ontem foi o Dia Internacional do Autismo. Eu fiz um discurso, porque fui autor da lei de 2013, de abril de 2013, que institui no Paraná a Lei de Diretrizes de Defesa dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista. Fizemos várias audiências, acompanhei o deputado Márcio Pacheco ontem à noite aqui, uma audiência maravilhosa, com quase 200 pessoas de várias entidades participando, os pais dos autistas, os autistas falando do seu problema, das suas questões e das possibilidades, né, de terapia e de diagnóstico precoce, entre outras questões. E nós temos uma ideia, deputado Márcio, que levamos à vice-governadora, e vamos fazer o seminário agora dia 16, 17, com personalidades internacionais aqui na Assembleia, de uma parceria do Estado do Paraná com o Instituto Americano, um dos mais avançados do mundo em terapia e diagnóstico precoce, para qualificar nossos servidores da saúde. Ora, o Instituto pode ele fazer essa parceria, se conseguir recurso.
A importância também dos nossos deputados federais, trazendo recursos para esse tema, para a questão do autismo. O deputado Aliel tem sido nosso parceiro, como outros deputados também. E nós podemos, conversando com a nossa governadora que vai assumir agora o governo, se o Estado achar alguma dificuldade em fazer essa parceria, instituir a parceria através do Instituto Federal do Paraná, que tem, inclusive, um núcleo de atendimento a pessoas com necessidades educacionais específicas, que trata da inclusão. Cada camp do Instituto tem um núcleo que atende pessoas com necessidades especiais. Então, ele se integraria também nessa questão do autismo e poderia produzir e dar o certificado para os servidores públicos, que teriam, então, um curso de qualificação, tanto para diagnóstico precoce como para atendimento às pessoas com transtorno do espectro autista. Foi uma reunião de extraordinária importância. Eu poderia ficar falando muito tempo aqui, porque finalmente acabamos tratando também da questão da cultura de paz, que é outro tema moderno, de vanguarda no mundo, que o Compaz trata, que dialoga com a justiça restaurativa, cujo polo, o plano piloto da justiça restaurativa, está em Ponta Grossa. São juízes apaixonados pelo que fazem. E a cultura de paz pode também ser agasalhada pelo Instituto Federal do Paraná. Hoje a Defensoria Pública, em parceria com o Instituto, está promovendo um curso de qualificação para instituir no Paraná defensores populares que fazem a mediação dos conflitos. Então, eles podem ser qualificados também pelo Instituto em diálogo com a cultura de paz e terem o diploma de defensor popular ou de mediador comunitário. Há uma nova profissão no Brasil, que é a profissão de mediador comunitário. O mediador pode, inclusive, receber, tem uma tabela profissional, que ele pode atender conflitos no diálogo entre o agressor e a vítima, entre as partes, chegando a uma solução consensuada, e ele pode receber para fazer esse trabalho. São coisas modernas, coisas inovadoras, muito importantes, porque vão contra uma cultura da violência, a cultura de que a violência se combate com mais violência, uma cultura de segurança no Brasil que pensa só na repressão por parte da polícia, o que prejudica os próprios policiais. Estamos aí vendo diariamente na televisão policiais assassinados, ou então pessoas da população assassinadas, um grande assassinato também de pessoas que cometeram crime, e não é esse o caminho, porque não reduz a violência. Está provado que esse caminho não resolve a questão da violência. Essa prática repressiva apenas a repressão, ela faz que o Brasil seja um dos países mais violentos do mundo. Mais de 60 mil pessoas assassinadas a cada ano, 600 mil presos nas cadeias, que são, parece, imundas, que a pessoa que não é bandido vira bandido no tipo de cadeia que nós temos aqui de presídios. Então, a cultura da paz vem trazer uma nova forma de olhar para a questão da violência, através da prevenção da violência, através da valorização do policial, da qualificação, respeito ao policial, através da pesquisa científica, através da transversalidade entre a polícia civil, a polícia militar, o poder judiciário, a promotoria, a defensoria, o atendimento às pessoas, a mediação de conflitos, criando uma cultura da paz que, como diz a CNBB, é uma tarefa da sociedade. É uma tarefa de cada um de nós prevenir a violência, para que ela aconteça cada vez menos. E não apenas a ideia da repressão, colocar exército. Acontece o que nós estamos vendo. Pessoas completamente inocentes, que não têm nada a ver com o crime, que não têm nada a ver com a droga, sendo assassinadas por balas perdidas, e pessoas, às vezes, uma pessoa que está apenas consumindo droga, ou até por ser pobre, dado o preconceito que a sociedade tem contra as pessoas mais pobres, contra o negro, contra a pessoa que mora na favela, acabam sendo vítimas dessa violência que não enxerga quem, e infelizmente muitos comunicadores e muitas autoridades acabam produzindo essa cultura de violência, incentivando as pessoas, a ideia de que bandido bom é bandido morto, que não tem outra saída. Isso é muito ruim. Então, a última conversa que nós tivemos hoje foi sobre a cultura da paz, e eu saí dessa reunião muito animado. Quero agradecer não só ao reitor do Instituto Federal do Paraná. Deputado, por favor, para concluir. Para concluir, mas agradecer também a todos os diretores que acompanharam essa audiência e minha assessoria que lá esteve comigo. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.